E aí, galera, aqui quem fala é o professor Diego. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. E hoje daremos seguimento para mais uma de nossas aulas. Desde já eu queria pedir a vocês que deixem aí o seu like, se inscrevam no canal e que também possam estar comentando, deixando aí as suas dúvidas, suas sugestões e, por que não, também as suas críticas construtivas para que assim possamos estar melhorando a qualidade das nossas aulas. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre como surgiu ou como surgiram os nomes que foram dados aí, como ficaram conhecidos alguns dos povos indígenas aqui no Brasil com a chegada dos europeus. Porque, como a gente já sabe, né, antes dos europeus, dos portugueses, dos espanhóis chegarem aqui no Brasil, chegarem no continente americano, ele já era ocupado por outras pessoas, por outros povos. E esses vários povos, nós vamos perceber que receberam nomes, que receberam denominações que por muitas vezes foram dadas pelos próprios europeus. É preciso a gente ter um certo cuidado na atribuição dos nomes dos diversos povos que residiam aqui no Brasil. Por quê? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A própria palavra índio, ela é uma palavra genérica. Por quê? Porque foi dada pelos europeus e foi utilizada para quê? Para generalizar as várias populações que existiam aqui no Brasil. Porque muitos povos tinham uma cultura, tinham uma religião, tinham uma língua diferente, mas a partir do momento que eles foram chamados de apenas índios, aparenta para quem vê, aparenta para quem lê, aparenta para quem escuta que aqueles povos eram semelhantes ou eram iguais pelo mesmo o quê? Pelo fato de quê? Pelo fato de eles serem índios. Então, pessoal, além dessa denominação índio, a gente vai perceber também que os portugueses, que os europeus, eles foram responsáveis por separar os povos em algumas outras nomenclaturas, para facilitar ali o entendimento, para facilitar ali a comunicação. E o que acontece? Aí talvez vocês devem se perguntar, professor, mas como é que eles escolhiam esses nomes? Então, pessoal, se a gente prestar atenção aqui no nosso slide, a gente vai ver que muitos desses nomes eles eram escolhidos de qual forma? Ou os portugueses percebiam que na língua de tal povo certa palavra era muito repetida, então eles repetem muito essa palavra, então eles vão ser conhecidos por esta palavra a qual eles repetem. Ou pelo lugar que eles vivem. Então tal lugar se chama, vamos dizer aqui, Morro da Lagoinha. Então eles vão ser os índios Morro da Lagoinha. Basicamente, a forma de escolher o nome pelos quais os povos iam ser reconhecidos era esta. Vocês observarem aí no mapa em questão, que vai datar aí do século XVI, o que a gente pode perceber? A gente vai perceber os principais grupos que habitavam aí o litoral brasileiro com a chegada do europeu. Grupos esses aí que foram os primeiros a terem contato com os europeus, porque como a gente sabe, devido ao transporte principal ele ser feito através de embarcações nessa época em questão, esses grupos eles vão ser os primeiros a terem contato com os europeus, esses grupos que vivem ali no litoral. Então, observando no mapa aí, a gente pode perceber o quê? Que cada grupo vai possuir um nome próprio. Mas, no entanto, muitos desses povos aí com esses nomes não se identificavam com os mesmos. Por quê? Porque muitas das vezes esses nomes eram dados pelos portugueses, pelos europeus, que usavam de uma palavra. Se uma tribo, falando tribo aqui para fácil entendimento, mas um grupo indígena repetia muito uma palavra, então eles falam muito essa palavra, então eles vão se chamar a partir dessa palavra que eles repetem. Ou eles moram em tal lugar, então se eles moram nesse lugar, eles vão ser chamados pelo nome do lugar em que eles moram. Então a lógica europeia para se dar nome aos grupos indígenas era essa. Continuando falando sobre denominação, a gente percebe que os colonizadores gostavam muito de dar nome às coisas, né? De dar nome àquilo que eles estavam conquistando, aquilo que eles estavam dominando. Então a gente percebe que a outra separação que vai ser entre tupis e tapuias, que a gente vai perceber aqui, é o seguinte. Professor, quem vão ser os tupis, quem vão ser os tapuias? Pessoal, eu vou usar aqui a palavra índio, apesar dela ser uma palavra genérica, mas para que facilite a compreensão de vocês. Os tupis, eles vão ser aqueles grupos indígenas que vão ter a sua língua como o tupi-guarani, ou vão falar a partir de uma derivação, vão usar uma língua que vai ser derivada do tupi-guarani,
e que vão ser os indígenas que vão ter o primeiro contato com o europeu. Por que eles vão ter o primeiro contato com o europeu? Porque, na sua maioria, eles vão ocupar ali o litoral brasileiro. Então, vão ser indígenas que vão ter o contato com o europeu e vão ser índios que vão ali passar a ter experiências com esses povos colonizadores. Já os tapuias, pessoal, vão ser aqueles povos que vão ocupar ali mais o centro do Brasil e vão morar ali um pouco distante do litoral, que vão ser descritos pelos europeus como povos bárbaros, como os povos selvagens. Por que eles vão ser descritos assim? Porque eles não vão passar pelos mesmos processos de civilização que os tupis estavam passando. Eles não tinham ainda esse contato direto com o europeu, por ficarem mais afastados. Aí, devido a isso, eles não vão passar pelo mesmo processo de civilização que os tupis já haviam passado. E lembrando também que os tapuias, eles tinham outra família linguística, então eles não iam, a sua linguagem não ia muitas das vezes ser derivada do tupi-guarani. Pessoal, espero que vocês possam ter curtido a nossa aula, espero que eu possa ter sanado as suas dúvidas e aguardo também que vocês comentem, deixem algumas sugestões, deixem perguntas também para que a gente possa estar respondendo a todos. Aguardo vocês para mais uma aula. É isso. Tchau!